Mais um Quem São Elas tá no ar e esse especial do mês do rock, né? Porque julho é o mês do rock, dia 13, e pra comemorar, adivinha quem tá comigo aqui? Quem será que de vocês aí de casa conhecem essas beldades que fizeram muito sucesso? Lajeado, região, né? Madames do Rock. Gurias, bem-vindas, Jean, Claudinha, Fábio, Cris. Boa noite. Aê. Boa noite. Prazerzão ter vocês aqui. Que bom que deu certo, que vocês toparam também relembrar esse momento tão importante da vida de vocês e que fez tanta diferença aqui. Lá em 2005 começou esse movimento, né? Isso aí. Em 2005, a gente... olhando os... Numa noite qualquer, numa noite qualquer, olhando os maridos tocar, Exatamente. a gente se olhou e disse, por que não? Por que não? Exatamente. Fazendo Todas som da aqui mulherada. têm uma relação com a música muito antiga, né? Então Exato. isso também veio à tona para montar a primeira banda só de mulheres, né? Da região. Da né? região, exatamente. Exatamente, é. Então, estamos falando de 2005, 18 anos atrás, né? E faz 8 que a banda deu uma parada, né? Isso aí. A gente começou, na época, então era a Claudinha, a Jean e eu só, né? Daí, os maridos tocando, nós tinha os instrumentos, tinha toda a base que a gente precisava, adorava já a música, né, todas nós. E já tava acompanhavam à vivendo noite essa também, vida, né? já tava na noite, já tava vivendo a música, digamos assim. Então, a partir dali que a gente começou a fazer as reuniões no AP da Claudinha, decidir o que nós ia tocar, montar repertório, a partir daí os ensaios, e assim foi o primeiro show, então, no aniversário da Janice. No teu aniversário, Foi em Jean. outubro de 2006. Aí os guris, a RS Trio tocou. E nós fizemos uma palhinha, assim, 3 músicas que ensaiamos. E daí, então, não paramos mais, né? Aí começou a aparecer show. E daí tivemos as músicas próprias pela Fábio. Isso é muito importante de dizer, porque todas as mulheres, inclusive a Adri não pôde estar aqui hoje, mas que era a cabeleireira oficial da banda, então... Beijo, né? Adri. Beijão. Beijo. Todo Tava o sempre com a movimento, gente. né? Todo o Tava sempre movimento sempre foi composto por mulheres. Então, Todo ele, apesar, né, da inspiração de ver os maridos na noite tocando, acompanhando essa jornada, mas sempre o movimento foi feminino, inclusive as composições, né, Fábio? Então, composições próprias, né? Então, independentes e autorais, né? E eu sei que tu é uma grande precursora disso dentro da banda e trouxe canções lindas, né? Que marcaram uma época muito legal. Na verdade, eu sempre gostei muito de composição. Eu tenho uma facilidade muito grande em compor e gosto muito disso, assim. Componho para várias pessoas e eu também componho as minhas músicas que eu gosto. Então, na verdade, quando começou a história das madames, né? Eu estava no bar Anarquia, que todo mundo conhece, né? Quem era da noite conhece bem este bar, né? Eu estava sentada no balcão e aí a Claudinha me pediu uma música. Ela veio até o balcão, veio conversar comigo e disse, olha, Fábio, a gente gostaria muito de concorrer no Festival de Bandas que vai ter da Univat de 2006. E a gente gostaria muito que tu fizesse uma música para nós. E aí eu não sabia muito bem a temática. Elas me falaram que a banda era... Eu não sou da banda, né? Eu sou só a compositora, né? Mas assim... A gente sempre quis que ela fosse, tá, gente? Não, eu sou só a compositora. Mas ela é nossa compositora. Então, na verdade, o que aconteceu... Quem sabe isso não muda, né? O que aconteceu foi que ela me pediu a música, então... E aí eu não sabia o que escrever muito bem, assim, o que fazer, né? Mas como era uma banda só de mulheres, naquela semana eu havia tomado um café num café aqui da cidade, enfim, e estava lendo jornal e tal... E aí eu vi ali um caso de feminicídio. Ali eu li era um caso em Porto Alegre. E logo em seguida eu peguei o jornal regional, aqui também tinha um caso de feminicídio. Está aí, ó. É esse tema. Essa é a temática da música. É isso aqui, cara. É violência contra a mulher, é valorização da mulher, é isso aí que eu quero falar. E eu acho que o rock and roll também, eu sempre gostei dessa linha de rock and roll, mais atitude mesmo, sabe? Colocar uma linha, se é rock and roll, vamos fazer um rock and roll para né, um rock and roll social, assim, fazer uma denúncia, um protesto, uma crítica, né? Porque o rock and roll tem isso, né? É crítico. Então totalmente. aí saiu a primeira música, Madames do Rock, que foi a vencedora do E a Festival de Bandas. música deu o nome pra banda ou como é que foi?
A banda já tinha esse nome. E a Fábio pegou, na verdade, e fez a alma da banda. Fábio Traduzida matou, ali, né? né? Matou a Sem pau. querer, eu botei a música ali, sem querer saiu o refrão ali, né? Da Madames do Rock, porque tem tudo a ver, né? Então, e aí... E foi muito pegou, louco, assim, né, muito Fábio? Porque, assim, eu tinha ido a São Paulo, né? E, tipo, enfim, né? Ai, a Fábio vai fazer, mas quando? Meu Deus, a Fábio pra gente era assim... A gente ficou aguardando, porque, nossa, a Fábio pra gente era... Eu já tinha tido aula de voz com ela, mas, assim, nós tínhamos a Fábio sempre como... Nossa, a Fábio, né? Que, meu Deus, vai fazer uma música pra gente, que máximo. E eu tava em São Paulo e essa aqui fez de um dia pro outro, não foi? Foi. É. E o Max me liga e diz, olha, Fábio fez a música. A música tá pronta. A música tá pronta. Digo, o quê? Só até ela voltar de São Paulo tinha um prazo de entrega pra... Foi, inscrição. Foi assim, tudo de última hora. foi muito Como doido. sempre, né? Como sempre, Madames, foi sempre tudo muito visceral, né? Sim, Visceral, intenso total, também, né? intenso. E gravamos a música e concorremos e... Foi muito engraçado no dia, porque aí eu tava acompanhando ali e tal. Eu olhei pro Max, até o Max tava do lado e tal. Eu disse, eu acho que não vai rolar. Ele disse assim, calma, não deu ainda o primeiro resultado. No primeiro lugar, Deu, né? exato. Foi bem legal. Foi muito assim, impactante, foi legal. Elas ganharam por unanimidade também, né? Mas eu acho que assim... Quem ouviu a música... Entendeu o recado, né? Entendeu o recado. Foi bem impactante ver uma banda de mulheres tocando do jeito que elas tocaram. E a letra da música também, ali, condizendo com essa condição toda feminina. Né? Então vocês já se preparem que é isso que vocês vão fazer daqui a 30 segundos. Tocar Ui, Madames do Rock show pra de gente. bola. Primeiro eu quero reiterar aqui pra vocês que esse cenário ele tá um pouco diferente hoje, porque elas guardaram cartazes da época, gente. Isso Olha aqui aí. é relíquia, entendeu? Então, olha que legal essas lembranças, essas recordações, tá? Que nós temos aqui no estúdio hoje. Inclusive do Festival de Bandas da Univates, que é esse grande prêmio de primeiro lugar que a Madames do Rock teve em 2006. E aqui, pastas e pastas com infinitudes, A né? história de toda a banda, né? História das Madames do Rock. E agora, então, vamos ouvir Madames do Rock? Bora Vamos lá. ouvir, bora. Vamos de som. Patriarcado chegou ao fim, chega de submissão. A nova era remete a direitos iguais. Mulher de cama e mesa, sobra pra ser sobremesa de um sistema precário de escravidão. Comigo não, comigo não, comigo não, comigo não. Comigo não, eu quero fazer o meu som. Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock. Atitude pra mulher bajadense. Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock. Madames do Rock, abertura pra mulherada. A Idade Média já terminou, mesmo que muitas Joanas ainda hoje ardam em novas fogueiras. A violência é um fato na vida das mulheres que não conheceram o verdadeiro parceiro. Comigo não, comigo não, comigo não, comigo não. Comigo não, eu quero fazer o meu som. Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock. Atitude pra mulher brasileira. Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock, Madames do Rock. Madames do Rock, abertura pra mulherada.
E eu vim mostrar O rock and roll que corre nas minhas veias. Uau! Que legal, gurias. Meu Deus, tenho certeza que esse momento também traz muita lembrança pra vocês, né? De refazer o som, porque eu sei que vocês estavam ensaiando no final de semana, né? Nossa, passa um filme, né, na nossa cabeça, porque são mais de 10 anos, né, na estrada. Mais de 10 anos. E a gente tocou muito e realmente são 8 anos a gente sem pegar nas pastas, né, ensaiar. E no sábado, né? Sábado. A gente se reuniu pra... Fizemos um ensaiozinho. Ensaiozinho. E muita emoção, assim. E eu acho que o mais legal é ver a reação das pessoas, sabe, Natália? Porque, assim, a gente sabe o quanto foi importante pra nós e o que foi importante pras pessoas. Mas, realmente, assim... sábado, quando a gente postou que estávamos reunidas, o povo todo, né? O pessoal. Foi enorme, intenso. assim, das pessoas que nos conhecem, que. Tu não. Ai, Claudinha vai voltar. Então, Eu acho que da mesma forma que foi no passado, aconteceu um pouquinho disso sábado. Porque teve muito a questão, tanto dessa vez que a gente ganhou o festival, a questão do preconceito, de novo, exatamente. Sabe? Isso foi uma coisa bem, bem impactante pra nós, a gente percebeu muito isso, porque nós éramos mulheres. Só mulher em cima do palco, tocando rock and roll, fazendo rock and roll de verdade, com atitude. E eu ia mesmo perguntar em relação a isso, porque assim, a gente hoje, né, a gente tá falando 2023, a gente sabe que já avançou muito. Precisa ainda avançar mais? Com certeza. Mas de 2005 para 2023, 18 anos, tivemos avanços importantes e significativos. Mas lá naquela época, como é que foi para vocês encarar isso, assumir essa personalidade toda da banda, né? E subir em cima do palco, olhar para pessoas que talvez não estavam entendendo esse movimento. a Como gente foi? a gente bateu no peito, porque eu lembro de muitas pessoas, assim, não só aqui na região, se a gente ia pra fora tocar às vezes, e tinha pessoas olhando, tipo, de braço cruzado, assim, na frente do palco. Julgando, né? Olhando pra ver se a gente tava tocando de verdade ou não. Exatamente. Ou então, a parte até meio machista, muitos homens, às vezes, iam assistir a gente esperando que fosse um bando de mulheres rebolando. E quando eles viam que nós estávamos tocando, botando o som pra quebrar, tipo, tocando, fazendo rock and roll mesmo, eu acho que isso chocava. Claro que sim. Se hoje já Entendeu? choca, imagina em 2005. Só né? que hoje tem a questão do apoio. Meu Deus, tu era das madames, eu lembro de vocês. Tem um apoio maior, Mas é sabe? porque a gente rompe essa bolha e aí a gente faz história, né? E até porque na época a gente, né, mulheres de músicos, né? Tocam nada. A gente teve muitas pessoas, até no meio musical, né? Acredite. Nos criticando, né? Botando defeito. Botando tudo. Só que hoje em dia, né? Estamos aqui, né? O que a gente vê muito, né, é esse preconceito, mas o que eu percebo também, eu como compositora também, né, também eu já recebi, como é que tu deu essa música para essas gurias? Que elas nem sabem cantar e nem tocar direito. Exatamente. Não sabia mesmo, gente. E aí que tá a grande questão, que música, as pessoas acham que é essa coisa de fazer essas performances, né, quase um malabarismo. Eu vejo muitas coisas muito impessoais. E as pessoas não sabem que música ela só vai ficar quando a gente colocar a nossa personalidade e não imitar os outros. Outros cantores cantam muito bem, tocam assim, assado, vou imitar. O mundo não quer mais imitadores. A gente precisa de pessoas criativas. Sim. E exatamente, totalmente uma coisa diferenciada, né? Diferente. Então eu acho que quando há isso, há progresso, tu entende? Não adianta você imitar. Né? Sim, então, exatamente. assim, recebi da mesma forma como compositora críticas em relação a não entregar as músicas, enfim, não fazer. Mas eu quero dizer isso, assim, também, sabe? Porque a gente vive nesse mercado, assim, de imitação. E não interessa se o cara canta ou não canta bem, ele tem que passar a mensagem. Se ele conseguir passar aquilo, ele vai
ele vai obter sucesso. Porque o que falta é isso, é a personalidade. E eu uma acho- personalização musical que não existe. E eu acho que em Madames foi isso. Foi Conseguiu, assim, né? conseguiu, cara. A gente sabe dos nossos limites, entende? A gente sabe, sempre soube. A gente nunca quis, porque eu sou a melhor do mundo, né? Não é. A gente sempre soube dos nossos limites, a gente sempre saiu muito. A gente levava nossas crianças, não é? Isso, os meninos, Nossos filhos junto. A Cris Grávida. grávida A Cris tocando. grávida. Então, assim, nós éramos mulheres de músicos, mas isso nunca, eles nunca foram a nossa escada, entende? Claro. Nós sempre exato. fomos as madames do rock. A gente trabalhou muito pra A isso. gente trabalhou pra isso. Ensaio E é isso que era só nós, Era não nós, era marido, exatamente. Não era, né? Nós E ia é o- ali é. no dia, nós tínhamos dia, a Claudinha estudava. Exatamente, Íamos- era uma E- loucura, E assim. esse festival, ele foi merecido, porque, cara, quem acompanhou a gente sabe as horas de madrugada dentro que a gente Exatamente. entrava ensaiando. Pra sair perfeito. É, batida na exatamente. batida, tudo certinho, tudo, sabe? Então, esse cara, a gente trabalhou É. pra caramba. Então, Então, tanto que a foi gente muito que merecido. Que ganharam o primeiro lugar. e tanto que Duke Landecker chamou as madames do rock pra cantar com na ele. Eu ia dizer, na vocês- noite. foi na Tem no YouTube, vocês podem procurar lá. Então... Vocês não estão entendendo. Quem não conhece Madame está conhecendo hoje. Quem tá conhecendo hoje, tá assistindo Quem São Puro e Elas. glamour, gente. Não, a gente não tá falando assim, é uma banda aqui da região que em 2005 começou. Não. Joga Madames do Rock na internet. Joga. Procura, porque a gente tá falando de História. Globo, Multishow, De entendeu? tudo. Fantástico. Ai, olha, não, De esse tudo, até nem é. eu sabia, mas assim, bem legal. a gente tá falando de uma representatividade que realmente foi um destaque aqui na região, e isso é muito importante, porque assim, vocês falando, mulheres de músicos, sim, foi uma inspiração, foi um start pra Muito. começar, sim, mas não foi isso que determinou a caminhada das madames, né? Então foram, como vocês falaram, 10 anos, né? De estrada, tocando, de trabalho, de ensaio, de conciliar a vida com maternidade, com trabalho, com, né, faculdade. Marido, filho, faculdade, Tudo. Porque é. era uma coisa que também era muito prazerosa pra vocês, certeza. né? Nossa, era uma coisa... Era tão legal, né? Porque... E o público O também, público, a né? gente tinha Até um as público- crianças. Nós as crianças, fizemos shows em muito. escolas. Muito. Lotavam Eu preciso os mostrar, gente. ginásios. Eu tenho e- aqui desenho das sabe? crianças que me deram Isso. Eu ia dizer, desenhos. essa troca até com o público infantil Isso, também é muito exato, interessante, que exato. marcou, Nós né? tínhamos eu sou prof, enfim, eu tinha umas alunas que as polis eram as madames do rock, lembra, que gurias? legal. Lembro, Ele lembro. tinha as madames. Com licença que eu vou enfim. buscar mais uma pasta, porque isso aqui Mais não é uma o pasta, suficiente. gente. E essa coisa das crianças era muito lindo, assim, Não, porque foi. a gente descia do palco e tinha um público muito Autógrafos, grande. Muito grande. desenhos. Desenho, vou procurar aqui, só um Aqui, pouquinho. ó, já apareceu um... Não, aí que tá, isso não abrangia só o pessoal da noite, né? A gente tá Não, falando de um não. público muito mais amplo. Então, olha que legal, gente. Tem mais, tem Adoramos. Tem o Claude, ano ali. que 2009 esse aqui, olha que legal. 2009. Enquanto que a máximo. Cláudia procura, então eu vou puxar o gancho da Fábio, que ela falou a questão de músicas com atitude, com grito de verdade, né? Então, até pra deixar uma pulguinha atrás da orelha da galera, as músicas das madames que ainda não foram lançadas, porque tem outras. Tem mais música mais autoral música. que não Temos. foi Não, lançada. ainda não foi Músicas. lançada, então deixa a pulguinha aí pro pessoal que dá curiosidade agora, né? E é justamente que nós estávamos falando sobre isso nesse último ensaio, que o rock and roll, ele tem essa pegada de ter esse grito, de ser uma coisa social, de... Meninas, me ajudem. Mas eu quero saber o que rolou, assim, no momento que eu falei, gurias, só pra vocês entenderem, a produção aqui é assim, faz um grupo, bota todo mundo dentro e diz, e aí, vamos fazer? Vamos gravar? Vamos! E aí eu quis ver como é que ia ser essa receptividade, né? E aí realmente rolou.
E aí, quando eu vi no final de semana, que antecedeu essa gravação aqui, elas já estavam reunidas ensaiando e postando milhões de stories. Então, eu queria entender como é que foi pra vocês esse momento de reunião, de relembrar pra estar aqui hoje, né, trocando essa ideia com a gente. E também toda essa parte, Cris, que tu trouxe agora, assim, de olhar, pô, temos mais músicas. Foram lançadas 3, foi isso, né? Foram 3. São Quantas 3, mais tem guardadas das madames que ninguém conhece? Ai. Várias. A gente Temos. achou. Pode. Vocês sabem que a gente Letras começou e a letras. mexer nas nossas pastas. E são. Olha, daria um CDzinho, né? Dá. CDzinho. CDzinho? Só de música CDzinho, autoral. é. Nós Um temos, CDzinho. então, gravadas a Madames do Rock, de preferência. E dois E divanas. também temos 2 divanas, que eu queria fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa que eu sou muito fã, as gurias também, que é o Dom Marco, dos Anjos do Hangar. Queridão, Marco, beijo, amo. Fez o 2 divanas, que é uma música que impressionante, assim, ó, o feeling que tem de preferência com Madames do Rock, não é, Fabi? Segue mesmo, o mesmo Segue cunho. o mesmo cunho, segue a mesma proposta, Mesma essência. mesma essência das Madames do Rock. E essa pessoa também, o Marco, né? Assim como a Fabi, são 2 pessoas que as gurias, eu admiro muito, assim, sabe? Pra mim, são grandes compositores, grandes músicos. Então, fazer uma música pra minha banda, pra nossa banda, nossa, né? Então, Meu Deus. sem comentários, assim, né? Eu lembro quando a Cláudia veio, o Dom Marco fez uma música pra nós. Meu Deus! Bafo! E ele foi, aí nós muito tínhamos legal. um Pratas da Casa, vocês lembram O disso? acústico. Lindo, um Pratas da Casa acústico, que eu tinha me quebrado, inclusive. tinha. Só que era um Pratas da Casa muito especial, que era em benefício à Mesa Brasil Brasil. e Mesa coisa. Brasil. Então não tinha. Tem e, o trabalho ainda, É, né? e tem o trabalho lindo que é. Então nós fomos, eu E tinha. era homenagem à Aline também. Isso, e era em homenagem à Alinezinha, que tinha partido, então. Bem recente. Foi nas mulheres. Foi no Coisa das Mulheres, não foi? Não. Não, foi da nesse Aline. show. Tá. Da Aline. É. E a gente, porque a gente fez 2 ou 3 pratas da casa, Uhum. né? Então, foi muito especial, assim. Tava a Fábio, tava. E aí, nós esperando todas as participações, que foram várias, né? E esperando o Fábio estava lá, esperando Dom Marco nunca chegava, não é? Não. E aí, como sempre, O Gi do também nada. fez participação. Gi, o Dando. Leandro, O Éder. o Éder O Viana. Éder fez também. Nossa, Pedro Lima, meu Pedro, amado. querido. Max Lima também, querido. Julinha, que né, tocava Julinha com era a nossa gente. frente. Eu ia dizer, depois a É. gente vai entrar na parte da formação, porque Isso, as isso. madames Algumas tiveram algumas formações, formações, é. né? Então, é isso, sabe? É sobre isso, assim. Mas as essa madames- parte, assim, de retomar isso a partir deste momento da gente... Vamos se reunir, vamos se preparar, vamos revisitar o passado, vamos relembrar como é que foi, o que despertou em vocês, como tá sendo pra vocês isso, revisitar isso, essas informações, esses recortes. Gente, jornal aqui, a gente tem é o a que não Babilônia. Na época eu não usava Então- óculos, né? Agora eu tô usando, isso já é um... Então, como é que tá sendo esse momento hoje pra vocês olhar pra essa história e tá tocando nisso de novo, né? Foi um recomeço. Porque a gente aflorou, acendeu isso ali de novo, sabe? Querendo ou não, fazer um tempo que eu não via as meninas. Cada uma com seus trabalhos, suas ocupações, com criança. Eu ainda, né, com criança pequena. Então, e eu acho que acendeu uma chaminha ali de novo e a gente já começou. Acho que tá na hora. Ai, que legal. Sabe? E passando as E daí, músicas. passando música, olhando o repertório. Nós temos repertórios guardados ainda da época. Cadê? Olhando Peraí que eu vou achar, fotos. gente. Vamos ter que achar. Repertório, gente, Sim, dos acho. shows e tudo. Não, vocês não estão entendendo isso aqui. Revista, Vocês não entendem que a gente entrevista. tem tudo aqui, ó. Olha É. aqui, ó. Nós Todas. temos Dá pra todos. ver que Foi foi da Olha, noite, ó, dá veio pra... Não, essa direto aqui eu do até vou show, tirar. Essa veio direto do show. direto Tem do até, show pra passar. tem até álcool, eu acho, nisso aqui. Não, de isso álcool. aqui nem é da nossa Olha só que legal, ó. Todas as mulheres do mundo, madames do rock, você não sabe o que perdeu, Canudinho, lugar do baralho, Madame Satã, de preferência, também autoral, Menina Linda, Aluga-se, Casa do Rock, A Minha Vida é Rock and Roll, clássica, Campo Minado, isso eu lembro também.
e Roadhouse Blues. Olha que legal, gente, da época ainda, ó. Que massa. Que legal que vocês guardaram tudo isso, né? Então, Sim. Não, quando elas me falaram, Que elas nós tinham tanta coisa. Eu tínhamos- tenho fotos, eu tenho DVD gravado e tudo. Elas, eu ainda tenho as pastinhas. Não sei o quê. É. Eu disse, gente, agora eu tô com ciúmes também. Vou fazer uma pastinha agora. Porque eu, eu não também tenho quero uma pastinha. Foi bem Que engraçado. legal. E foi bem emocionante, na verdade. Porque antes de começar a ensaiar, nesse sábado, então, que a gente se reuniu, gente, foi muita história para relembrar. Muita participação, as formações, histórias de, tipo, que a gente foi, a Santa Cruz. Eu ia dizer, a vocês Fernanda romperam várias Bebezinha. barreiras a Fernanda aqui, tinha né? 5 meses. A gente era a rainha dos encontros de Os motociclistas. encontros de moto. Motociclistas. Ah, é? E era legal, assim, porque uma banda de mulher tocando rock and roll. Então, nossa. Representando, né? Representando, assim. Então, a gente era muito solicitada, realmente, assim, em show E de até porque era diferente, encontros de vocês motociclistas, foram é. as pioneiras aqui, né, certeza. na região. Então, e isso que me trouxe, assim, uma lembrança. Imagino que vocês tenham falado muito sobre isso no final de semana. Muito. Muito. E aí fica aquela pergunta, né? Quando a gente falou de formação das madames, porque a gente sabe que da primeira formação até, enfim, 10 anos depois já era outra formação. Outra formação. Mais meninas passaram pelas madames, né? Como é que foi? Vamos relembrá-las também um pouco? A base Essa sempre foi foi. a base do início até agora, sempre foi essa. Isso. Aí nós três aqui. a primeira guitarrista que tocou com a gente foi a Nina. Quem não lembra, a irmã dela, que era uma grande cantora também. A Camila, que acabou falecendo também, né? Uma queridona. Então, a Nina tocou com a gente, né? E assim... Foi a primeira guitarrista Foi a primeira das madames. guitarrista com as madames do rock. Aí depois entrou a Diane e a Alinezinha. E a Alinezinha. Que foi Alinezinha. quando a gente concorreu o festival de bandas da festival, Univates. é. Elas já estavam com a gente. Aqui a nossa querida, Vamos mostrar aqui pra a galera. nossa Vanessa, A como eu Vanessa, chamava ela, nós chamava Vanessa. ela. Nós chamávamos ela de Que Vanessa. tinha uma novela na época e a gente tinha essa brincadeira Tinha de a Vanessa. Vanessa. E aí nós chamava ela de pegou. Vanessa, gente. Ela não era nossa Aline, ela era nossa Vanessa, deixa eu nossa pegar estrelinha. aqui, Ali em memória. Isso, em É. memória. E a Diane, que está lá fora, né? Que também Tá no uma exterior. baita de uma guitarrista, sempre foi. Gente, o que essa menina solava, o que essa menina É. tocava, A Diane era olha, uma loucura. era é. fora de série. E foi muito Uma baita louco de uma porque eu encontrei uma tia dela e coisa, né? E falando, que eu tenho uma banda e coisa. Disse, a minha sobrinha toca guitarra. Não foi a mãe dela? É a mãe dela que fazia falou bolo. com a mãe dela, eu fazia fazia bolo. bolo. É minha. Então tá, então vamos conversar com ela. E foi tudo sempre muito assim com as madames, sabe? tudo A coisa ali, acontecia, Fluía. tá. Eu ia Fluía, dizer, porque é. quando é pra ser, flui. Senão tranca Exatamente. tudo, né? Aí depois Aí entrou a. Vamos Depois ver. saiu a Aline, né? Saiu Diane, que foi viajar. Que foi viajar. Que ficaram e um daí tempo. Aí veio procuramos a Pri, guitarrista. daí veio a Pri. Aí veio a Julinha. Eu quero Não, mandar um primeiro super... Não, primeiro a Priscila. Primeiro a Priscila. Priscila. Bom, vocês que Priscila sabem, eu primeiro. não A sei. Priscila. A Pri que ficou um show, acho, com a gente, a né? Pri só fez Beijo, um show. Quer dizer, beijo a Beijo, todas, Eu nunca né? mais vi a Pri também. Não vimos não mais vi a mais. Pri. Mas a Pri só fez o show, eu acho que foi No lá Café Virtual. Na escola de música da Da Fábio, no Café Virtual, Foi é. um show só. Isso. Aí... Entrou Julinha! Julinha. Quero mandar um ficou- super beijo pra Julinha, porque a Julinha eu conheço bem também. E ela Beijo, foi Ju! convidada pra Aqui, estar ó. aqui hoje, ela não pôde. Então, um super beijo, porque ela provavelmente vai assistir. Então, um beijo, Julinha. A gente, Gente, o lembrou muito de engraçado ti. da Julinha, uma história bem bacana da Julinha, é que, na verdade, a Julinha Ela era- inicialmente era fã das madames. Cara, isso Ela é tava em muito todos os lindo, shows. Ela Isso em é todos os muito legal. shows, e aí a Todos gente os convidou shows. ela e também, como a gente foi, o que eu sempre penso das madames, que foi, a gente sempre aprendeu uma com a outra, Sim. sabe? Foi todo um aprendizado. Então a Júlia chegou, tipo assim, meu Deus, eu sou fã de você. Cara, eu não sei, a gente também não sabe. Uhum. Vamos lá, vamos todo mundo junto. junto. Vamos se agarrar, sabe? Uma não larga a mão da outra. Isso é sabe muito aquela legal. coisa? A parceria é a união feminina. Né, né, Fábio? Ju? Sempre foi assim, Essa foi a né? nossa força. E essa foi a Com nossa certeza. força. A atitude, rock and roll, e uma nunca largou a mão da outra. Tanto que estamos aqui, né? 20 anos, quase 20 anos Eu ia depois. dizer, quase 20 anos depois. Dá pra acreditar que passou tudo Gente, isso. é muito doido isso. E
a gente tava vendo aqui o repertório, de preferência. Quem sabe a gente vai de som? Vamos de preferência? De preferência, bora lá. Foi. Por favor, não me julgue por essa maneira de ser. É que nessa sociedade todo mundo tem que ser. De preferência tem que ser igual. De preferência tem que ser normal. De preferência tem que ser heterossexual. Tome muito cuidado pra não engordar, porque na nossa sociedade isso é um crime mortal. Tem que ter muito dinheiro no banco, com garantia internacional. Tem que ter profissão definida pra garantir seguro de vida. Com dinheiro sou perfeita, sou direita, sem engano. Carro, cartão, casa, posição. Será que só assim a gente é feliz? 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 Ai, de preferência. Que sonzeira, hein? Composições da Fábio, é isso mesmo? A nossa Fábio madrinha. Essa aí também. Fábio, De madrinha. preferência. Madrinha, gente. Esta também. É. Essa composição a gente também fez pensando nessa coisa da sociedade mesmo, né? Que a sociedade impõe certos padrões, né? E eu acho que eu sempre tive um pouco fora deles, totalmente fora deles, né? Nunca quis viver nenhum tipo de padrão, porque quando a gente vive em padrões, a gente vive aprisionada, né? Então, falando um pouquinho ali da questão, né, da orientação sexual, da questão de se muito manter forte em essa forma, letra, né? De se manter em forma, de ter dinheiro, né, de ter aparências, porque a nossa sociedade vive muito de aparências, né? Mais de aparências do que propriamente. E agora eu vou arriscar dizer pra vocês que essa letra hoje, a gente tem uma compreensão um pouco maior do que se tinha na época, eu tenho certeza disso, né? Exatamente. Se fala E ela mais se sobre encaixa isso, né? hoje como uma luva. Exatamente. É, Foi e o que me remeteu quando eu escutei vocês agora. E uma das coisas também que eu sempre achei, assim, no show das Madames é que a galera cantava junto, pesadão, entendeu? Eu cheguei a muitos lugares, assim, como compositora, lá quietinha, lá atrás e tal. Chegava depois, tal, às vezes no auge ali do show, a galera cantando direto a música, a letra. Não só essa, como Madames do Sabia as Rock letras também. todas. Sabiam as letras, né? E eu acho que não era só saber a letra, mas é entender a letra, entender o que recado, aquilo quer né? dizer, né? E cantar junto como um hino mesmo. Eu assim, ia como... dizer, levantar essa bandeira também. Assumir isso, exatamente, né? Pra si e defender, né, a causa, eu acho. Várias causas que a gente ouve aqui, né? E gurias, a pergunta que provavelmente não quer calar pra ninguém nesse momento, né? Temos possibilidade de ver Madames no Rock no palco de novo? Cri, 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 Existe 1% de Eu vou chance passar. disso acontecer? Só- Porque eu tenho certeza que essa pergunta vocês já receberam. Mas eu quero perguntar aqui mesmo. Para aí que nós temos um spoiler aqui, mas não Meu precisamos Deus. dar nomes, Peraí, a né? produção tá Spoiler dizendo que do sim. quê? Só um pouquinho. Ai. Temos um spoiler. Ué, spoiler? Já querem, né? Já entraram em contato com a Não. produção. Não, eu quero Produção. uma fatia dessa negociação. Porque Pois assim, ó, é. escuta a aqui. Natália que mexeu no vespeiro. Mexeu No vespeiro, Né? Porque Não, tava tô bem brincando. quietinho. Então, assim, como teve toda, né, essa movimentação, a Jã é de família de músico, né? Isso. A Cris também, Também, Eu mandar um também né? queria abraço agradecer, aí. Natália. Agradecer aos Limas, então, ao Pedro Rodrigues de Lima, meu filho, e a Max Rodrigues de Lima, né? Agradecer. A Fábio também tem um agradecimento especial, né? A fazer.
Exato, eu quero agradecer ao Max, principalmente, né? Porque como eu trabalhava com as composições, eu trabalhava diretamente com ele ali também, vendo como é que estava o som, como é que a gente ia fazer. E agradecer, porque ele é um grande produtor musical, talvez um dos maiores produtores da região. Verdade. Max Lima, um abraço para você. Obrigado, Max. Valeu, Max. Valeu. Madames não seriam sem ele, sem né? o Max, não que existiriam foi sem o Max. Muito isso obrigada. aí. Legal, né? A gente tem que reconhecer quem fez parte da nossa caminhada. Então, agora é o momento dos beijos e abraços, tá? Por favor. Meu marido pra Fabiano todo aí, mundo. o Mosca, o grande baterista. Aê, Mosca! Binho, baixista. O Isso meu irmão aí. Leandro também teve um apoio, também já fez participações Os com a gente. Escobares. Os Escobares. Família Lang, família Jongo, Toda a família família. Escobar. E os Família Lima, todo mundo. Muito É obrigada a galera da a todos. música aí e a tradicional todos. aí da região lá. Gurias, isso aí, Fábio. Um vai lá. abração também para todo mundo que sempre estava com as madames, né? Com Exato. certeza, toda a Os equipe fãs, envolvida, os né? fãs. Toda a Nossa, galera que sempre esteve aí gente. presente ao show E sons. fiquem ligados que as atualizações a gente vai acompanhando, né? Quem sabe rola um show, já estamos com roupa de ir, toda aquela coisa. E quero agradecer vocês por terem dedicado essa noite tão legal aqui comigo pra falar, revisitar. Olha que, gente, tem tanta coisa, vocês não têm noção. A gente poderia ficar 5 horas aqui falando com vocês. E obrigada mesmo por terem se disposto. E foi muito legal pra mim também, importante de estar aqui com vocês hoje e ouvir da boca de vocês essa história. E mais orgulho ainda das madames, com certeza. Obrigado, quem são elas, agradece. Obrigada, Obrigada Natália. pelo convite. A gente agradece realmente, assim, um remember. Um Tão remédio, lindo. um momento tão bonito, Muito né? obrigada, realmente, de coração, obrigada a todos. Desculpa alguém que a gente não citou aqui, né? Nossos holds, várias pessoas que Tanta contribuíram. gente passou Meu aí, né? Deus, tanta gente passou pelas madames, então, nosso muito obrigada. Gratidão. Gente, obrigada também à nossa equipe técnica Aê, aqui de prontidão. valeu, Felipe, né? valeu. Felipe, Vini, Estúdio. né? Estúdio na Baia Estúdio, sempre aqui com uma estrutura muito legal para nos receber. Então, até o próximo Quem São Elas? Um beijo das madames, um beijo meu também. É nóis. Obrigado, valeu!